Meu nome é Vera Lúcia Simões da Silva. Nasci numa cidadezinha pequenininha, praticamente dormitório do DNR, chamada na época Rancharia. Hoje é Simão Pereira, ela ficava na União Indústria. Hoje é BR-040, mas ainda tem parte da estrada antiga. E papai me registrou em Juiz de Fora, então legalmente eu sou Juiz de Fora. Quando mais ou menos eu tinha 2 anos, ou menos de 2 anos, nós voltamos, eles voltaram para Juiz de Fora e eu fui, então, criada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Rancharia fica pertinho de Três Rios, bem perto do Rio de Janeiro. E estudei lá, eu tive que fazer meu curso, o meu primário, porque antigamente só tinha o primário, né? Era primário, ginásio e depois o científico chamado, ou aquele outro que formava professoras. Nunca tive interesse em ser professora, acabei me tornando uma. E fiz o primário, entrei tarde, porque eu nasci em 1941, no dia 6 de julho. E naquela época você tinha que entrar na escola com 7 anos completos. Então eu tive que esperar completar os 7 anos e fui. Mas eu ia para a janela fazer ponta no lápis para todo mundo achar que eu já estudava. Antes disso eu vim de rapadura e pé de moleque na porta do grupo. Mas a vontade era entrar mesmo. Entrei, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Parei de novo, porque para fazer o ginásio tinha que pagar colégio público, colégio particular, e papai era operário, mal dava para a gente ter alguma coisa assim. Então, tive que esperar um pouco, fui fazendo admissão num outro grupo escolar. Esse grupo que eu estudei, as 4 primeiras séries, era perto da minha casa. Quando foi um ano, não lembro agora, eu deveria ter uns 16 anos, 15 para 16 anos. Você lembra do ministro da Educação mineiro, do governo mineiro? Professor Murilo de Avelar Ingel. Ele foi ministro da Educação no governo do Itamar Franco. Ele era meu professor, ele era professor de História. Ele criou uma campanha dos educandários gratuitos. O que ele fez? Ele aproveitou as salas dos grupos escolares, que só tinham aula de manhã e de tarde, para à noite fazer admissão e ginásio. Então, no primeiro ano de ginásio, eu estudei no mesmo grupo, à noite. Naquele ano, o ginásio estadual também foi fundado, em Juiz de Fora. E no segundo ano, então, eu fiz o concurso, passei, fui para o ginásio estadual Sebastião Patrus de Souza, e sou da primeira turma do ginásio. Eu me formei com 19 anos no ginásio. Nesse ínterim fui trabalhando. Eu trabalho desde pequena, porque eu dei aula ensinei a empregada da minha vizinha a ler com 10 anos, com 12 anos eu carreguei marmita, e aí comecei sempre nadando, porque o interesse da mamãe pelo esporte foi muito grande. E o Esporte Clube de Juiz de Fora, o clube da cidade, era dirigido por um padrinho meu, cunhado da mamãe, tio Caputo, e ele criou também o sócio-atleta. Catou as crianças dos grupos escolares e foi ensinar a nadar para que fossem atletas. E eu fui nessa leva. Com 8 anos eu aprendi a nadar, com 9 já estava competindo. Mas anteriormente a isso, ainda, quando nós saímos de Rancharia e fomos para Juiz de Fora, nós fomos morar numa água furtada, que tinha um quintal enorme, tinha uma bica, caía numa tina. E a mamãe disse que eu, com 2 anos, eu provavelmente estava fazendo 2 anos, porque foi no inverno, e eu toda agasalhada, tinha acabado de sair do sarampo e mergulhei na tina de água gelada. A mamãe me pegou lá dentro da tina, me divertindo, ficou apavorada, achou que eu ia morrer, porque estava saindo do sarampo e tal. Não tive nada, sempre fui muito forte. E acho que foi aí o meu primeiro interesse pela água, pela natação. Aí fui para o esporte, meu primeiro campeonato brasileiro em Porto Alegre, meu primeiro voo foi aos 11 anos. Eu fiquei no campeonato em 3º lugar, mas o clube acabou me dando uma medalha de ouro, porque eles consideraram eu o 2º lugar. A menina que tirou primeiro era uma menina mais velha, provavelmente com idade falsa. Naquela época acontecia muito isso, né? E então eles me deram lá uma medalha de ouro, o escrito vice-campeã brasileira. A partir daí nadei a vida inteira, mas trabalhei também. Depois fui dar aula de natação no próprio clube que eu nadava, eu fui dar aula de natação.
E até que eu resolvi que não era, eu queria fazer outra coisa, eu queria me preparar. Na verdade, eu estava dando aula, tinha um timezinho de natação, trabalhava de dia, nadava à noite, levantava, no verão eu levantava de madrugada, porque a criançada passava na minha casa, eu morava em frente ao clube, jogava pedrinha na janela e a gente levantava e eu punha eles para treinar antes da aula. Então, 7 horas eles estavam indo para a aula e eu ia para trabalhar. De noite eu voltava, treinava o resto da equipe e treinava também, que eu nadei mais de 20 anos pelo clube. E até que meu tio me arranjou, me colocou no banco da Lavoura. Sou antiga mesmo. Aí o Banco da Lavoura eu trabalhei 2 anos e meio, mas não era. Eu lembro de eu era pequenininha, olhava pelo balcão assim, via aquela meninada, né, trabalhando no banco, pálido. E eu falava, eu nunca quero trabalhar aqui, né? Mas fui, porque foi o melhor emprego, o melhor salário. E trabalhei 2 anos e meio. Mas aí houve aquela corte de muitos funcionários e eu fui cortada. E naquele ano eu estava começando a pensar em estudar de novo. O ginásio estadual virou colégio estadual. Aí eu fui para o colégio estadual. Perguntei à coordenadora como eu podia fazer para voltar. Ela falou, você estudou em alguma outra escola? Eu falei, não. Eu estou parada há 5 anos. Não, então você pode entrar direto, não precisa fazer concurso. Mas vai ser difícil, porque você parou 5 anos. Eu falei, mas se eu não tentar, eu não vou saber, né? E o incentivo dela, quer dizer, aquele desafio me fez ir para frente. Então eu fiz os 3 anos de científico, aí o primeiro vestibular único brasileiro eu fiz em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas. Fui para Belo Horizonte, fiz 3 anos, naquela época a educação física era 3 anos, e era só licenciatura. Nós não tínhamos o que temos hoje de laboratório, era tudo da teoria, tudo teórico, né? Quando eu cheguei para fazer o teste na natação, o professor me olhou, porque a gente chega, faz um aquecimento e tal. Eu estava com meu priminho de 14 anos e o professor falou, Vera, você já tem 9, você quer fazer a prova? Eu pensei bem, falei, pô, eu nadadora, campeã brasileira, vice-campeã brasileira, campeã mineira, vou ficar com 9 na prova de natação? Professor, o que eu faço para tirar 10, né? Não, você tem que nadar 100 metros com menos de 1,30. Meu primo virou e fez assim, quer dizer, mole para mim. Fui lá, nadei, fiz 1,24. O meu tempo foi o melhor que dos meninos. E eu já estava com 27 anos. E aí já fui cercada pela turma os alunos que faziam parte do setor esportivo. Você vai nadar pra gente, não sei o quê, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro. Falei, vamos embora. E fiz os 3 anos em Belo Horizonte. E lá também eu trabalhei. Trabalhei como professora de natação, trabalhei como massagista, detestei, não gostei, não era o meu métier. E me formei e voltei para Juiz de Fora. Antes, o meu diretor falou, vai até Uberaba, que eles estão precisando da universidade. Era uma universidade particular. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era famoso. Ele foi adido cultural no Uruguai, escritor. Eu vou lembrar o nome dele, depois eu te falo. E eu fui conversar com ele, achei importantíssimo, o cara importante e tal. Fui lá, conversei e ele queria que eu fosse para lá. Mas Uberaba era muito longe de Juiz de Fora. Daqui de Rio Claro é perto, mas Juiz de Fora era muito longe. E eu acabei não aceitando. Então fui para Juiz de Fora, comecei a procurar emprego. E naquela época era assim, para você ganhar um pouquinho, ou um pouco mais, você tinha que trabalhar muito, em vários locais. Então eu já estava procurando em colégios, estava procurando nos clubes. Então, mais ou menos certo, tinha os jesuítas, o colégio jesuítas, que eu deveria ir numa reunião. Tinha o meu clube, o Bom Pastor, o outro, o esporte, que um me queria como técnica, o outro como treinadora do vôlei, não do vôlei, do físico, né? Treinamento físico. E havia a possibilidade de ir para a universidade, porque naquele ano que eu me formei, houve a lei da educação física, que colocava todos os estudantes, em todos os níveis, como obrigatoriedade. Todos tinham que fazer, inclusive a universidade. Então havia essa possibilidade de eu ir também para a Universidade de Juiz de Fora. Na época, quem era o coordenador era o Carlitos, que era o paulista, Carlos de Campos Sobrinho,
E ele foi me procurar, e a gente conversou, mas o reitor, naquele ano, não se interessou. E, de repente, eu, no sábado, varrendo minha casa, pensando na reunião de segunda-feira que eu teria no Colégio Jesuíta, me batem na porta. E eu me deparo com o médico e o coordenador da Educação Física da Universidade Federal de Viçosa. Mandei entrar, né? Nós viemos procurar a professora Vera. Sou eu mesmo, o senhor entra, por favor. Naquela época a mamãe fazia pão em casa, então à tarde tinha sempre um pão feito em casa, um cafezinho. Eles entraram e vieram, olha, a gente foi a Belo Horizonte e você foi indicada para dar aula em Viçosa, você foi o currículo melhor que tinha lá, de fato, porque eu não era mais jovenzinha, eu tinha um objetivo pela frente, então eu levei mais a sério. Meu currículo era realmente o melhor na época. E nós íamos te buscar para ir para Viçosa. Eu falei, nossa, mas ia fulano, porque tinha uma colega minha que vivia falando que ia para Viçosa. Não, nós escolhemos você. Nós vamos abrir a primeira turma feminina de agronomia, naquele ano de 1972, e vamos precisar de uma professora para dar aula para as meninas. Nós já temos professora. E eu fiz parte de um grupo de 5 professores, eu era a única mulher. Mais tarde eu fiquei sabendo que uma das razões, né, que não a única, mas uma das razões de eu ter sido escolhida, além do meu currículo, é que eu era também mais velha. E o reitor era muito quadrado, né? Não queria jovem para não se meter com os alunos. Eu fui até isso, eu tive que passar. Na verdade, eu fui dar aula depois para pós-graduação, onde os meninos, os alunos eram mais velhos, porque eu troquei com o meu colega, ele dava aula para as meninas e eu dava aula para os meninos. E gostei muito, acabei quase namorando um deles. Não adiantou nada. Aí fiquei 15 anos, lá é que eu fui para os Estados Unidos, fui para Michigan State fazer o mestrado, porque na época a educação física no Brasil não tinha mestrado, era só graduação, só a licenciatura. Aí fui para os Estados Unidos e fiz o mestrado, em 1 ano e meio eu já estava quase concluindo, e recebi uma carta da Silvia Bahia, na época ela era coordenadora da CAPES. Ah, Vera, já que você está aí, procura fazer o doutorado. Aí eu fiquei 5 anos, fiz o doutorado, não pude terminar na área que eu queria, o mestrado eu fiz em treinamento esportivo, o doutorado eu queria na fisiologia do esforço, mas eu não podia, como era federal, eu só podia ficar 4 anos fora, e eu acabei ficando 5 anos, e aquele último ano eu tive que mudar o meu curso, porque não ia dar, eu precisava ter feito mais 2 anos de fisiologia pura, né? Porque na época que eu tive a graduação, a minha fisiologia foi muito teórica. E aí eu resolvi ficar e fiz. E foi engraçado, Massanori, que a desorganização era tão grande e não tinha o computador que tem hoje, não tinha internet. Então, por exemplo, eles levaram não sei quanto tempo para falar que eu tinha que voltar. Passados os 4 anos, ô Vera, você tem que voltar, porque o governo não te dá mais a licença para você ficar. Mas a CAPES não tirou a minha bolsa. Aí eu levei 6 meses para dizer que eu estava vindo. Então eu fiquei mais 1 ano, terminei todos os créditos e vim acabar a tese aqui. Aí eu voltei 5 anos depois. Cheguei em Brasília, os processos, eles eram distribuídos assim, pelo chão, pelas mesas, pelas cadeiras, era uma coisa, era da época mesmo, né? Então o processo era em pastas, a sala de computador era aquela imensa, o computador era muito grande, era cartões, né? Não sei se você lembra disso. Mas foi uma experiência e tanto. Aí vim embora, continuei em Viçosa, fiquei mais eu voltei em 80, fiquei mais 6 anos, em 86 recebo o telefonema do Zé Maria, que era na época chefe de departamento aqui em Rio Claro, a Unesp tinha acabado de criar a educação física. Bom, nesse ínterim também a Universidade Federal de Viçosa criou o curso de educação física. E foi na época que eu saí, porque eu também não me julgava apta a dar aula para formação de professores, já que eu tinha acabado de sair da universidade. Então foi por isso que eu fui fazer o mestrado. Voltei para lá, eles tinham ainda, mas aí logo depois o Zé Marinho me convidou, eu vim ver como é que era.
Gostei, eles não quiseram me dar uma licença de 1 ano, eu pedi demissão e vim embora. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu cheguei aqui e encontrei outro tipo de atitude, de pensamento, de estudo, de discussão, né? E fiquei. Foram 15 anos de Unesp. Quando eu cheguei, conversei com o professor Hamilton, o professor Zé Maria, e o meu cargo-chefe, o meu maior gosto na universidade sempre foi a extensão. Eu fiz uma equipe de natação em Viçosa, e meu maior orgulho quando eu fui chefe de departamento era chegar sábado e domingo e ver o campus cheio de participação, todos os campos cheios, o campo de futebol, de vôlei, tênis, a natação, todo mundo nadando. Nós tínhamos um programa de extensão que também era extensivo à comunidade. E Viçosa era uma cidadezinha pequena, não tinha 50 mil habitantes, então foi muito fácil. Criei lá a colônia de férias, foi famosíssima durante uns anos. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei era: vou poder fazer a extensão, porque eu gosto muito e tal. E para mim a extensão era um caminho também para a pesquisa, porque era uma área que poderia ser disseminada e aproveitada. Me olhar assim, que acho que ninguém tinha pensado ainda nisso, né? Não tinha extensão naquela época, mas concordar, não, você pode fazer. Foi difícil, porque depois que eu entrei, aí foi mais difícil, mas a gente conseguiu. Aí o Fernando e a Mônica Brochado também gostavam, então eles fizeram na ginástica, eu fiz na natação. Acabou que nós ficamos aí com mais de 30 programas de extensão. E hoje a tristeza que eu tenho é chegar aí e não ver. Tem alguns que se mantiveram, a Eliane tem um programa muito bom, o Gobi tem um programa muito bom, aí os outros eu não sei mais, mas a piscina está parada, vazia, e isso chateia bastante, né? Mas ensinei muita gente a nadar, tanto da universidade como de fora. Eles acabaram aceitando e fui vivendo assim, fui dando aula. Adoro dar aula, eu não me considero pesquisadora. Minha pesquisa da universidade, ela sempre foi prejudicada, porque eu precisava de piscina aquecida, eu precisava cloro, geralmente faltava cloro. Tanto que eu não publiquei, não fiz nada disso. E aí cheguei aqui, foram 15 anos também e acabei me aposentando. Eu fui chefe de departamento por 2 vezes aqui, lá em Viçosa eu fui vice-presidente da Associação dos Professores. Aqui eu fui presidente várias vezes. Então eu andei muito por São Paulo, né, aqui. Lá eu andei por Brasília, que era federal. Aqui eu andei pelos diversos campos e gostei muito, né? Me tornei uma ávida política. Gostei, participei bastante. Saí muitas vezes sozinha, eu e o Baldino, na rua, com os alunos, porque os professores ficavam dentro, nas greves, né? Porque tivemos greve à beça. E nadei a vida inteira, continuei nadando, participei, eu entrei no Master de natação em 82, eu acho, foi a primeira competição no Brasil, foi do Rio de Janeiro, eu ainda estava em Viçosa, levei alunos nossos e levei minha mãe. Minha mãe aprendeu a nadar com 70 anos e competiu até os 92. E aí ela nadou comigo lá. E aí eu gostei. Quando eu cheguei aqui, voltei dessa competição, eu acabei formando o grupo de Master, né? E aí hoje nós temos um grupo fabuloso, grande. Temos professores da Unesp, o Panhoca é um deles, está nadando muito. Eu falei, você perdeu muito tempo, porque você não foi nadar comigo quando eu estava aqui, né? 15 anos atrás, mais do que isso, né? Mas ele gostou e nós temos várias pessoas. E hoje nós estamos treinando aqui também na Unesp. Eu acabei pedindo para arrumarem bem a piscina, para a gente poder participar e treinar aqui. Piscina é uma coisa muito cara para você abandonar, do jeito que ela está abandonada. É muito cara, a manutenção é cara, o custo de uma construção é muito caro. Então não pode fazer isso não. E a gente sente falta, né, do mafuado, da muvuca que a gente fazia aí. Outro dia eu nadando sozinha, olhando para o céu, de costas,
eu olhei para o caminho lá dali do ginásio e vi um aluno passando. Era um aluno daqui e atual. E aí tocou um aluno antigo. Eu falei, nossa, parece que eu estou vendo fulano, né, passando. Daqui a pouco eu vi outro. Eu falei, nossa, parece o outro, Mauro e tal. Então as recordações vêm, assim, deliciosas, né? Porque eu fui muito feliz. Eu fiz o que eu gostei. Eu fui feliz e para mim não foi trabalho, né? Para mim foi, o tempo todo foi prazer. Gostava de lidar com os jovens e gostava de lidar com as crianças nos programas de extensão. E hoje no Facebook, que eu sou uma cliente, o que eu mais gosto é de receber os recados dos ex-alunos, né? São ex-alunos da universidade que toda hora procuram e conversam, e aqueles pequenininhos que eu comecei a dar aula em Viçosa, eu descobri agora. Eles acabaram aparecendo. Então, assim, matei a saudade dessa turma. Uma está nadando lá acho que ela está no Rio Grande do Sul. Eu estou nadando Master. Aprendeu a nadar comigo com 8 anos. Então, sabe, é muito gostoso. E tenho feito algumas palestras. Agora, dia 3, estou convocada aí para fazer a mesma coisa aqui, né? Que os alunos estão fazendo um trabalho e queriam que eu fizesse uma entrevista. Mas acharam melhor eu vir e falar ao vivo. Participo dos congressos que a Eliane... Participei, né? Porque agora não tem tido mais. A Eliane fazia da Educação Física Adaptada. Quando eu me aposentei, eu passei a dar aula de inglês, porque eu queria sair da universidade, porque foram 30 anos praticamente dentro de universidade, e eu queria sair, não deixar rabo nenhum, como não deixei. Mas aí eu falei, e aí, o que eu vou fazer, né? Achei alguém que precisava de um professor de inglês, eu fui dar aula. Então, eu dei aula há alguns anos, inclusive aqui também, porque era itinerante, né? A gente ia nas fábricas, nos escritórios, formava um grupo pequeno de 5, 6 alunos, e gostei muito do método, que era um método de Oxford, mas aplicado ao inglês americano. E aí eu dei aula aqui também, para alunos, para professores, e foram alguns anos assim. Até que a mamãe ficou doente, eu fui cuidar dela e parei. Aí eu não trabalhei mais. Aí hoje me perguntam, o que você anda fazendo? Nado. Só estou nadando. E é o que eu estou fazendo, nadar e viajar. Participei de campeonatos sul-americanos, participei do Mundial do Rio, foi em 90, o sul-americano em Belo Horizonte, foi um pouco antes. Agora em dezembro eu fui para o Chile, fiz o sul-americano. Esse mês passado eu fui homenageada no Mais Mais. O Mais Mais é um campeonato brasileiro, mas só participa quem tem mais de 50. Então agora faço parte da galeria em que a gente vê Maria Lenk, Gastão Figueiredo. E estou aí nadando. Agora tem um Mundial no Canadá. Eu já comprei passagem, já tenho o meu visto, estou treinando. Não tenho assim, não vou ficar em primeiro lugar, como eu fico aqui. Aqui não tenho competidores, eu ganho quase sempre. Mas lá vou fazer tudo para ficar entre as 10, para trazer alguma medalha, né? Porque é gostoso. Eu gosto muito de competir, adoro competir. Mas também não ligo, se eu ganho tá bom, se eu perco também não tá ruim não, porque eu vou continuar competindo. Eu gosto de participar. E no Master você tem aquela ideia, não é mais a competição o principal. A competição é apenas um detalhe, né? Mas o que você tem? Você tem o lazer, né? A saúde, que quem nada no Master tem que preservar a saúde. Então você não pode treinar demais. E as amizades que você faz, as viagens que você faz, tem competição. Aí você nada também. Mas não é o principal. Não deveria ser. Para alguns é a principal coisa. Mas o grupo de Rio Claro é muito bom. Hoje é bicampeão do circuito aqui do interior. E a gente tem mais de 600 nadadores em cada competição. Na média dá 500, 400 e pouco. Né? Porque chega assim, em Botucatu, que é a piscina mais fria, a gente tem perto de 300 nadadores. Mas quando tem, por exemplo, quando teve em Ribeirão, a semana passada, são 600 nadadores. Mais do que campeonato brasileiro.
Então hoje o Master de São Paulo, do interior de São Paulo, é a melhor natação Master do país. A gente tem recordistas mundiais, nós temos campeões mundiais, campeões sul-americanos, pan-americanos, tudo aqui em Rio Claro. O mundial é de Araraquara, mas nada pra gente. Nós temos professores de Araraquara, que a Vera, ela é aposentada da Unesp também, em Araraquara. Aqui eu comecei falando de uma vizinha minha, Jesus, ela chamava Terezinha de Jesus, morava de frente. Nós morávamos num corredor de casas assim alugadas, aqui era tudo operário. E do lado de lá da rua eram casas grandes, bonitas, e moravam os proprietários. Então eram os ricos e os pobres. E a Jesus era sobrinha de um sitiante, morava em frente de casa. E ela atravessava a rua, ela batia o pé na minha escadinha e disse assim, Vrinha! E eu estava lembrando disso, eu comecei escrevendo isso. Porque aconteceu um fato muito gozado. Ela foi embora aos 14 anos, eu tinha 12 anos, ela foi embora para Piau, é uma cidadezinha bem pequena também, perto de Juiz de Fora. E ela foi embora e eu nunca mais vi. Eu nunca mais via Jesus. E quando eu ia de Juiz de Fora para Viçosa, eu passava na estrada para o Piau, mas nunca entrei para procurar, para ver e tal. E passaram-se os anos, 50 anos depois, eu entro no elevador em Juiz de Fora, eu e minha irmã, entra uma senhorinha, a gente era do mesmo tamanho na infância. Aí eu vi aquela senhorinha assim, cabelinho branco, eu olhei e falei, gente, como é que a senhora se chama? Aí ela, Terezinha de Jesus. Jesus! Você é Jesus? Aí o elevador parou, eu catei ela, puxei. Eu sou a Vera, nós somos vizinhos, mas não. Nossa, ela ficou doida, era ela mesmo. Eu falei, como é que eu pude te reconhecer 50 anos depois? Ela estava com a filha dela, uma moça alta, bonita. Mas aí pronto, nos perdemos de novo, porque não tivemos a lembrança de trocar telefone e tal. Está lá em Juiz de Fora e nunca mais vi. Então eu comecei assim. E aí estou fazendo essa... Falei sobre os meus parentes, meu avô, Constantino, que era de Portugal, ele trabalhou na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. Foi um grande confeiteiro. E hoje a Marta, minha irmã, ela seguiu, para mim, baixaram os espíritos do meu avô, do meu tio, que também foi um grande confeiteiro em São Paulo, e ela fazia um bolo maravilhoso. E o vovô tem um quindim, que é a receita dele, da época da Colombo, que até hoje faz sucesso na família, né? E o papai era carioca, mamãe paulista, os dois foram para Juiz de Fora, mamãe tinha 7 anos, papai 10, e a mamãe foi uma pessoa diferente já na infância, ela batia nos meninos. O diretor do grupo, o Grupo Central de Juiz de Fora, ainda hoje existe, o prédio está lá, tem a minha prima inclusive dá aula lá. A mamãe tinha 2 irmãs, mais velhas, uma mais nova. E elas eram choronas, alguém batia nelas, ela via, fulano me bateu. A mamãe ia lá e batia. E os meninos, ela batia nos meninos. O diretor teve que trocar o horário de saída das meninas com 2 meninos por causa da mamãe. Então ela era magrinha, baixinha, pequenininha, mas da hora. Um dia chega uma mulher na casa da vovó com o filho na mão. Dona Júlia, o seu filho bateu no meu filho? O menino chorando. A vovó olhou e falou assim, eu não tenho filho. Alice! Já sabia que era a mamãe que tinha metido a mão no menino. Aí eu falava, mãe, como é que pode a senhora ter sido tão peste e eu ter sido tão boazinha? Porque eu fui uma filha exemplar, eu não dei problema, eu tinha medo de perdê-la, fui boazinha, fazia tudo que ela queria, não fui levada da breca, e ela era. Ela falou, pois é, né? A cada geração. Muito bom, foi muito bom. Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui. Bom, aí no esporte eu fiz natação e no inverno, no verão eu fazia natação, no inverno eu fazia vôlei.
Na educação física, em Belo Horizonte, eu joguei handball, basquete, futebol de salão. Eu jogava futebol na rua com os moleques. Ensinei a rua inteira a andar de bicicleta. Então eu me considero assim, eu sou movimento puro. Por isso que eu tive que ir para a educação física mesmo, porque não tinha outro jeito, né? Eu nunca ia me dar bem trabalhando fechada em escritório. Você sabe, quando eu resolvi que eu queria fazer universidade, eu fiz no segundo ano de científico, eu fiz o teste vocacional. E no teste vocacional deu medicina, como primeira opção. Naquela época eram poucas as opções. Hoje você faz um teste vocacional, vem 36 opções. Quer dizer, faz qualquer coisa porque está valendo. E aí eu falei para a moça, falei, não, medicina não posso fazer, porque primeiro que é muito caro, apesar da universidade ser gratuita, mas tem aparelhos, tem uniformes, tem livros, isso tudo é muito caro, eu não vou poder fazer isso. E segunda opção deu, tem aquela social, como é que chama hoje? Atendente social, alguma coisa assim. Também não era meu estilo. Mas o que você gosta? Eu falei, eu gostaria de fazer educação física, porque eu sou nadadora, eu gosto, adoro criança. E hoje eu dou aula de natação, não queria ser professora, mas acabei me tornando. Ela falou, não, então vai, procura, porque de qualquer maneira você vai mexer com o corpo, não é medicina. Aí eu falei, na época ela não sabia, mas a gente mexe com o corpo e muito mais, né? Cabeça, fisiologia, tudo. E aí foi, no segundo ano, quando eu fiz isso, na época eu já estava pensando, o que eu vou fazer? Porque em Juiz de Fora não tinha educação física. Eu teria que sair, como é que eu ia sair? Sem poder, né? Aí eu pensei e falei, eu acho que eu vou fazer engenharia, pontes e estradas. Porque eu também gostava de matemática, né? E vou fazer pontes e estradas, porque aí eu vou trabalhar ao ar livre, né? Mas aí depois veio esse teste, eu acabei optando pela educação física. E foi o que deu certo, né? Acabei gostando e fui feliz na profissão. Ainda sou feliz na profissão. A mamãe, papai era assim, o papai, ele não impedia a gente. Na época, você vê, eu estou com 73 anos hoje. E na época da minha juventude, era aquela época de tabus, não se falava em sexo aberto, muito menos se fazia porque era perigoso. Mas papai não proibia. Papai falava assim, não, vocês querem namorar, pode namorar, mas na frente de casa. Tá bom. E eu, como nadei muito, sempre tive com os meninos, a gente tinha muita amizade, namorei também, mas eu não tinha aquela aflição como as meninas na minha época tinham de querer namorar, porque era uma coisa diferente, que era um tabu, era aquela coisa toda. Então a coisa foi passando tranquilo. E o papai falava assim, não precisa estudar não, mulher nasceu para aprender a lavar, passar, cozinhar e cuidar de marido. Aí eu olhava para ele assim, e a mamãe atrás dele assim. Aí eu, não, vai estudar, porque vai que não casa. Eu acho que ela sabia, né, que eu não ia casar. Vai que não casa, como é que vai fazer? E o papai aí concordava, não, é mesmo, é mesmo. Então nunca proibiu. Quando o pessoal de Viçosa veio me buscar, eu esperei ele chegar, era um sábado, ele chegou de tarde. Eu falei, pai, o pessoal de Viçosa veio me buscar para trabalhar lá, o que você acha? É bom para você? Eu falei, é. Então vai. Quer dizer, então nunca proibiu mesmo. Mas tinha essas questões. Com 15 anos ele queria que eu parasse de nadar, porque as meninas ficaram mal faladas na cidade, as meninas da equipe. Eu falei, pai, as meninas da equipe não sou eu não sou mal falada, não sou eu, eles não estão falando de mim, falaram de mim? Não. Então eu tive que dar duro também para continuar nadando, né, ali. Primeiro trabalho com carteira assinada foi aos 19 anos, porque até ali eu estava trabalhando em várias situações, como eu te falei. Trabalhei numa casa de
de tecidos, trabalhei num supermercado. Aí fui trabalhar nessa, chamava Casa do Rádio, mas eu trabalhava no depósito de gás. E quem me indicou foi uma vizinha minha, que era minha colega no grupo. E eu tinha uma maior inveja dela, porque ela era muito saída. Eu era muito tímida. Apesar de ser nadadora e tal, só quando eu fui para a universidade é que eu perdi um pouco da timidez. E aí fiquei o que eu sou hoje. Quer dizer, hoje eu não tenho mais medo de falar, e não tenho mais vergonha, não sou tímida mais. Falo até o que não devo. A gente fica mais velha, acha que pode tudo, né? Então, a Alessi Farinazzo, ela era toda saída, teatro ela fazia tudo muito bem. Eu não consegui falar uma poesia na frente dos outros, então foi muito triste. E ela acabou me indicando, me chamando, e eu fui trabalhar nessa firma por indicação dela. E ela acabou se tornando a mãe do Giovanni, jogador de vôlei. Outra também que eu nunca mais vi, nunca mais. Tem anos e anos e anos que eu não vejo a Alessi. Ela era minha vizinha e minha colega de escola. Então são coisas que foram acontecendo. Aí eu trabalhei na fotografia. Quando eu saí do banco, mandaram embora, o Aldo, que a gente já estava nadando juntos, né? Ele nadava pelo esporte também. Ele falou, vai trabalhar lá comigo, que eu vou perder uma das nossas funcionárias, ela vai ter neném, eu vou precisar de outra pessoa lá. E eu acabei trabalhando com ele 4 anos. E dali é que eu fui para Belo Horizonte e fui estudar. Eu trabalhei E hoje eu gosto muito de tirar fotos, né? Eu faço ainda. Comprei uma câmera no Chile, tiro foto da lua, de pertinho, né? Parece tudo, até as crateras, fica muito bonito. E fui rainha da primavera também. Você quer saber? Eu fiz de tudo na vida. Eu tinha 16 anos e eu fui candidata pela natação do clube. E eu fui a primeira rainha da primavera. Mas a minha tia, Ofélia, que era linda, irmã da mamãe, a mamãe é descendente de alemães, o papai de português. Eu puxei o lado dos portugueses, apesar de hoje parecer muito com a mamãe. Então a mamãe tinha irmãos louros, dos olhos azuis. O avô dela era um médico alemão, do olho azul. E a tia Ofélia, o irmão do papai, contava a história dela. Diz que ela era linda, linda, linda. E ela foi, uma noite, foi a rainha da primavera. Então, na verdade, ela foi a primeira. Mas oficialmente sou eu, porque foi quando começou essa coisa. Depois tem uma carreira de... E eu morrendo de vergonha lá, sendo coroada. Meu Deus do céu, 16 anos. Minhas primas fizeram o vestido, me deram e tal, o meu primo me anunciando, né? Então agora vamos apresentar a nossa primeira rainha da primavera, que por acaso é a minha prima, Vera. Foi muito bom, foi muito bom. Em Viçosa, vice-presidente da Associação de Professores, eu tive o presidente, era o Vianello, grande sujeito também, grande homem, aprendi muito com ele, inclusive, politicamente falando, ele era, assim, extremamente honesto. Então, época de campanha política, algum candidato queria falar, ele falou, você vai falar, mas você vai falar junto com os outros. Eu não vou dar espaço só para você, não. Então, eu chamava os candidatos todos e aí fazia um debate, né? Sempre foi muito honesto mesmo nessa questão. E a gente fez muito panelaço lá em Brasília. Porque teve greve, né? Eu tive greve lá, tive greve aqui, e ainda tem greve até hoje. Eu não sei por quê, porque eu acho que se as coisas andassem como deveriam, principalmente na questão salarial, não deveria mais haver greve. Mas está havendo e continua havendo, e os governos, né, continuam os mesmos. E aprendi muito. Então, eu acabei me tornando uma ativista, né? Eu participei muito politicamente. Mas eu fui candidata, né? Não sei se lembra, candidata a vereadora aqui em Rio Claro. E foi bom também. Eu fiz uma campanha pequena, curta, porque eu era sozinha mesmo. A gente tinha vários candidatos, assim, do mesmo grupo.
Mas foi uma experiência boa também. Eu ouvi muita coisa que não devia na rua. Ah, você promete agora, uma hora que você chegar lá, você vai virar, vai fazer a mesma coisa, vai roubar, não sei o quê. Eu falei, não, você não me conhece. Você não sabe quais são as minhas intenções. Se eu tiver que roubar para ser candidata, para ser vereadora, eu não vou ser. Não foi isso que eu aprendi na minha vida. Meu pai era pobre, mas era honesto. Essa questão ele deixou muito claro. E não vou fazer, mas não era conhecida, então eu tive 200 votos na cidade. Mas foi bom, valeu. Valeu porque você acabou conhecendo a cidade, conhecendo o que as pessoas pensavam, então isso foi aprendizado também. Aqui na Unesp nós fizemos a Casa Aberta, não sei se você lembra, nós começamos a fazer a Casa Aberta porque eu sentia que a universidade não era conhecida na cidade, era muito fechada, e uma universidade pública não pode ser fechada, né? Então a gente fez a Casa Aberta para que as pessoas viessem, conhecessem, soubessem, e até apoiassem quando tivesse greve, né? Porque se não conhece, não pode apoiar. Aí a gente saía na rua, eu queria dar aula de trânsito na rua, os professores não gostavam, não é o nosso papel. Eu falei, como não é o nosso papel? Nós somos professores, nós estamos em greve, não podemos dar aula na universidade, vamos dar para no sinal de trânsito, faz todo mundo parar, explica o que é o vermelho, o amarelo, etc. Porque tem gente aqui que não conhece, tem gente que passa no vermelho, e para no verde, então a gente precisa fazer um... Não, velho, isso não sei o quê. Aí eu ia sozinha com o Baldino, eu e o Baldino, você lembra do Baldino com o carro dele todo escrito? Não sei se isso que eu falei até agora é importante. As minhas pesquisas foram poucas, pequenas, mas tem alguma coisa. A minha tese de doutorado eu apresentei na Bahia, num congresso. Foi bem recebida porque a minha tese de doutorado eu fiz criando um curso de mestrado para Viçosa, né, para o curso de Educação Física em Viçosa. E aí eles gostaram muito porque era assim uma primeira apresentação que estava sendo feita nesse sentido. E aí o rapaz falou assim, é uma mineirinha, chegou quietinha, não falou nada e aí faz uma apresentação dessa, quer dizer, é muito bom, não sei o quê. Tá. Mas ficou só nisso também. A outra do mestrado foi em Fisiologia. Nós fizemos tratamento com bicarbonato de sódio. Na época, o bicarbonato era um buffer, né? E a gente precisava, no treinamento, se cria muito ácido lático, e a gente tinha essa intenção de fazer tampão com o bicarbonato. Não foi... Houve um resultado, não foi muito grande, um resultado pequeno, mas houve. Mas não foi muito estimulado para o futuro. Aí parece que hoje é que eles estão voltando a falar nisso, mas também não sei, porque aí já são mais de 30 anos e hoje eu não sou professora doutora, eu sou a Vera, cidadã comum, não quer uma responsabilidade. Bate-papo eu faço, mas levar a sério não faço mais não. Chega. Passou, né? Fiz a vida inteira, levei a sério, então agora tá na hora de brincar. Vou fazer essa palestra para os meninos aí, que é realmente um bate-papo. Eu falei, o que você quer que eu fale? Não, conta a sua passagem pela Unesp. Eu vim para cá em 86, e aí, quando eu vim para conversar com Zé Maria, eu estava já para viajar para o Japão, foi o primeiro campeonato mundial de natação master. E eu vim o terreninho em Viçosa, comprei passagem e ia. E eu cheguei aqui no dia 4 de julho e assinei o contrato. Só que eu avisei, falei, eu estou viajando. Não tem problema. Eu viajei, dia 5, dia 6, e só voltei dia 13 de agosto. Então eu acho que eu sou a primeira pessoa que tira férias antes de começar a trabalhar. Mas foi bom, eu acho que valeu a pena. Hoje eu encontro com os nossos ex-alunos, e eles sempre lembram, né, com muito carinho e tal. Eu me considero uma grande professora,
Pesquisadora, não. Mas professora, assim, porque eu sempre gostei, né? Sempre gostei, sempre procurei fazer o melhor. As minhas aulas eram mais práticas mesmo, porque natação, quando o Sebastião Gobi viajou para fazer o doutorado, ele e a Lilian, eu acabei substituindo, então eu fiquei com duas dele, uma minha, ou duas dele. Eu sei que eu fiquei com 5 disciplinas, ainda era chefe de departamento, ainda tinha pesquisa, ainda tinha extensão, e alguém perguntava assim, como é que você consegue? Eu falei, é um de cada vez, né? Você tem que ir aos poucos fazendo. Mas fui criticada também, porque falaram, você larga para lá, né? Você não se preocupa. E não é bem assim, né? Eu consigo, apesar de ser agitada, eu consigo fazer as coisas. E gosto de delegar também. Eu fui chefe de departamento, eu não fui centralizadora, eu delegava poderes, eu discutia, não vamos fazer isso, não vamos e tal. Quando tinha que tomar uma decisão, eu tomava também. Mas nunca quis ser a única, né? Eu acho que também não dá certo, você acaba não recebendo boas influências. E nem ajuda, né? O nosso primeiro congresso, o primeiro simpósio de educação física, primeiro simpósio paulista de educação física. Eu estava na época com a Ana Maria, foi logo que eu cheguei, e ela começou a conversar sobre, vamos fazer um simpósio? E a gente começou a conversar e acabamos criando esse simpósio. E eu fui a coordenadora. Então, aí tem um fato engraçado também. Na época era o mimeógrafo, a álcool, não tinha internet, não tinha computador, e eu fui a coordenadora do simpósio. Então, nós formamos os grupos de trabalho, e esse simpósio foi maravilhoso, porque foi assim, foi a primeira vez o departamento inteiro se uniu, cada um na sua área, cada um fazendo a sua coisa. Quando um faltou aqui, o outro pegou aqui, eu nem fiquei sabendo, e foi muito bom esse primeiro simpósio. Mas na hora de apresentar, de fazer a mesa, na abertura, comecei a chamar fulano, Beltrano, seu prefeito, não sei o que, esqueci do chefe do departamento. Estava escrito a lápis, um monte de papel, eu lendo assim, falando. Quando eu vi, eu falei, tem que chamar, né? Falei, gente, desculpa, mas vou chamar o professor José Maria. Eu esqueci de chamar o professor José Maria, chefe do departamento. Aí foi aquela risada e tal. Esse simpósio acabou se tornando o Congresso Internacional, e a partir daí os congressos sempre tínhamos alguém da língua inglesa, né, no inglês, e aí eu acabei me tornando a tradutora. E como depois que eu perdi a timidez, eu fiquei cara de pau, eu fazia tradução sem traduzir escrito, porque a primeira vez que tentaram fazer a tradução primeiro, e eu tinha que ler, o cara lia, eu lia, não vingou, ficou horrível, foi uma porcaria. Então eu ouvia e traduzia. E quando eu não entendia, eu parava, perguntava, falava, eu entendi isso, assim, é isso mesmo? É. Eu sei que num desses congressos os alunos me carregaram no colo. A melhor tradutora do congresso. Mas eu tinha ficado 5 anos nos Estados Unidos, quer dizer, até hoje eu falo inglês, porque você não perde, né? Leio muito ainda, falo muito ainda, escrevo muito ainda, viajo, porque eu já fui para a Europa, tive que falar muito e tal. Então eu não esqueci. E gostei, né? Porque eu sempre quis falar inglês, eu sempre quis conhecer uma outra língua. E então foi isso. Então esse congresso, hoje eu já não sei mais como é que está, porque eu não participo muito. Mas continua aí, nós temos ainda o nosso congresso internacional. E foi muito bom. E o nosso curso já foi nomeado um dos melhores do Brasil, uns anos atrás. Também não sei como é que está hoje, porque não me envolvo mais. Mas foi bom, eu acho que valeu.